E agora nós vamos passar por uma parte muito importante do nosso programa, que é uma entrevista. Hoje nós vamos falar com uma economista sobre a questão da vacina, como que a economia, do nosso país segue depois dessa vacina. Mas para participar, vou voltar aqui para essa câmera, porque para participar com a gente dessa entrevista, agora está aqui ao meu lado a Camila Rodrigues. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Stephanie. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tom Maior. Estamos preparados aqui com várias perguntas e questionamentos para responder para você aí de casa que está acompanhando a gente aqui. Então é isso. E para falar sobre esse assunto tão importante e relevante para todos nós, está aqui presente, nessa entrevista o Luiz Carlos Ongarato, ele que é economista e vai explicar para a gente agora. Luiz Carlos, primeiro, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bom com vocês? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com todo mundo novamente nessa terça-feira. Luiz Carlos, nós todos, brasileiros, não só brasileiro, mas todo mundo, do universo, está ansioso aí com essa vacina. Todo mundo esperando ansiosamente para ser vacinado. E uma das grandes questões, para essa ansiedade é a economia. A gente não pode negar que nesse ano de 2020 a nossa economia foi muito afetada por causa dessa doença, Muitos comércios pararam, indústrias acabaram parando também. Fala para a gente qual que é a expectativa, Você como economista, explica para a gente essa questão. A vacinação, ela realmente vai ajudar a dar uma impulsionada aí na economia? Stephanie, vou começar fazendo alguns comentários importantes, sobre o movimento mundial que existe sobre a vacinação para o fim da pandemia, Dentro da economia, a gente já comentou algumas vezes aqui, dentro do Tom Maior, sobre o impacto negativo da pandemia do coronavírus. A questão da vacinação ela é muito importante. Além de nós, individualmente, cuidarmos da saúde, a economia é uma coisa que ela é coletiva, ela não depende exatamente das nossas escolhas individuais, porque todos nós somos influenciados, por exemplo, por conta da inflação, do PIB, enfim, do desenvolvimento humano, que nós falamos na semana passada. Então, existe um esforço muito grande, um investimento muito grande dos cientistas para desenvolvimento aí de dezenas de vacinas, mundo afora, para que o quanto antes seja vacinado. Por quê? Quando nós estamos expostos, ao vírus sem nenhuma proteção, acaba que nós diminuímos a nossa jornada de trabalho, a gente diminui o convívio, a gente diminui o consumo, a gente diminui a nossa mobilidade, a gente é privado, de muitas questões cotidianas. E com isso, automaticamente, por exemplo, agora, nos próximos dias, aqui a gente já tem o Natal, é a véspera de Natal depois de amanhã, e segundo as recomendações, todos nós vamos estar privados dos convívios com os parentes, com os familiares, com os amigos. E isso tudo faz com que essa retomada econômica ela seja freada. Com a vacinação, há uma expectativa que ela retome aí nos próximos meses. Agora, Luiz Carlos, a gente falou do impacto da vacinação na economia, E você falou aí uma palavra que me chamou a atenção, que a não vacinação vai dar uma freada, Atualmente, dá uma freada na economia. A gente vê o movimento anti-vacina, inclusive encabeçado aí pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que já disse, já se manifestou contrário à vacina, disse que não vai se vacinar. Como esse movimento anti-vacina também afeta a economia? Bom, Camila, é uma questão muito delicada a gente falar, porque quando a gente vê o presidente falar algo, como se transformar num jacaré, por exemplo, que foi a fala, acho que da semana, abrimos bem a semana, acaba que é uma falácia, pelo menos do ponto de vista da economia, a gente colocar uma ideologia aí com finalidades políticas à frente. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Todos os trabalhadores da indústria que estão nos ouvindo agora, por exemplo, eles são obrigados a se vacinar para poder ter a sua carteira assinada na indústria, como a vacina do antitétano, a gente tem outras campanhas, como a da rubéola, a do sarampo, enfim, tem várias campanhas que, inclusive, os trabalhadores têm como obrigação fazer essa vacina para ter
a sua carteira assinada, né, o seu ambiente de trabalho. Temos também uma outra questão, que é, vamos pegar um assunto que foi muito falado, né, no ano passado, Mila, que é a questão da reforma da Previdência. Imagina, né, por conta desses gastos atuais da pandemia, principalmente a questão do auxílio, a gente teve uma pressão muito grande sobre a Previdência, que é um dos temas frágeis, né, uma das áreas frágeis do Brasil. Quando a gente fala de trabalhadores que estão contaminados ou expostos, eles têm a sua produtividade, né? Vamos pensar a nossa produtividade dentro da economia abalada. Imagina aqui que nós temos centenas de milhares de brasileiros que estão infectados em recuperação nesse momento, né? E essas pessoas estão afastadas do trabalho, assim como os seus familiares. Porque imagina, se eu estou infectado, automaticamente eu fico em quarentena e a minha esposa, que mora na mesma casa que eu, ela também vai ficar em quarentena. Tá? Então, com isso, a gente imagina esse efeito multiplicador. Nós temos milhões de pessoas hoje no Brasil que estão isoladas e isso diminui a nossa produtividade e automaticamente isso pressiona também a própria Previdência e também aos empresários. Por quê? Imagina que você vai ter pelo menos um funcionário afastado durante 15 dias. E aí, por exemplo, dependendo da área, você vai ter que afastar todo mundo do mesmo departamento por essa questão de não ter vacinado. Então, Camila, é uma questão importante. Eu não falava muito mais aqui também, porque eu creio que você tem mais perguntas para fazer nesse sentido. Então, é algo que vai também diretamente ligado com a produtividade do trabalhador. Então, essa questão ideológica, ela só atrapalha principalmente aí a geração de emprego. Isso é muito importante a gente deixar claro para o nosso telespectador, né, para todo mundo que está ouvindo a gente também, porque eu elenquei aqui algumas coisas, a forma como a não vacinação pode afetar no serviço público e privado. No público, né, a gente teve o afastamento de alguns servidores depois de uma contaminação lá no Palácio, né, no governo estadual. E aí, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decidiu, então, voltar ao teletrabalho, né, fazendo o revezamento aí desses funcionários, né. Foi, então, permitido que eles voltassem ao trabalho presencial no dia 7 de dezembro e agora, né, hoje foi emitido, então, um novo decreto falando, né, permitindo com que esse trabalho seja feito de forma remota, né, revezando aí, escalando, fazendo uma escala desses servidores. Esses servidores fazendo esse tipo de escala também afeta o serviço público para a população. E aí eu quero emendar com o serviço na atividade privada também, porque a atividade comercial também é afetada com isso, né? A atividade comercial ela não voltou ainda na integralidade, né, na sua totalidade. Então, eu queria que você explicasse para a gente que isso também afeta o serviço público e o serviço privado e, consequentemente, de forma direta a população. Sim, a questão do serviço público, imagina que nós temos serviços que são exclusivamente feitos presencialmente, né? A todos que nos ouvem, por exemplo. E com esse revezamento, alguns serviços eles estão realmente todos online ou todos aí, ou parcialmente, né, atendendo a população. Então, acaba que traz um maior atraso. Tem outras coisas que no teletrabalho até fica mais confortável e mais tranquila, talvez às vezes mais produtivo, mas isso são realmente exceções quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar o serviço bancário público, por exemplo, como a gente vê as agências lotadas, né, atendendo principalmente as camadas mais populares da nossa sociedade. Então, toda essa questão de insegurança, né, da saúde e essa incerteza em relação se eu vou trabalhar e vou me contaminar é um problema, como eu comentei anteriormente, na produtividade, é também um problema de segurança no trabalho. Né? Por exemplo, já na questão privada, quando a gente fala dos serviços, do comércio, da indústria, né? Como os geradores de renda, né? A gente vê que grande parte do nosso PIB, uma parte massiva do nosso PIB, ele é de consumo das famílias. E hoje, o comércio ele não retoma porque grande parte da população ela está insegura em consumir.
Imagina quantos milhões de pessoas estão inseguras em sair ali para ir num cinema que Nega. gradativamente está retomando, num Vou fazer teatro, assim. um lazer, um restaurante, um bar, Você faz e pra fazer mim. suas compras tranquilas no final de ano, trocar presentes, Se né? quiser Então, tem pessoas que encomendar realmente coisa, estão deixando de consumir por essa vou questão. colar. Então, não vacinar automaticamente gera menos consumo, que é um grande componente do nosso PIB, e automaticamente a gente não vai ter um crescimento desejado. E a gente também tem que pensar, né, Luiz Carlos, que o mercado de trabalho ele foi amplamente afetado e a gente está agora caminhando para um final de ano ainda ruim, né? Porque a gente teve uma inflação alta em novembro, né? Foi uma das maiores aí dos meses de novembro e o fim do auxílio emergencial. Então a pessoa perdeu o poder de compra com a alta da inflação e agora as pessoas que foram mais afetadas, né, das classes mais pobres, não vão contar com o auxílio emergencial porque ainda não houve nenhum anúncio nesse sentido. Então, isso é muito importante, porque uma vez vacinada, a população ainda consegue retomar, voltar ao mercado de trabalho, né, Luiz? Sim, com o final do auxílio, a gente vai ter além de ter uma pressão popular muito grande, é um ponto de tensão político dentro do governo, a extensão ou não do auxílio, aí realmente uma briga entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, é uma briga conceitual entre eles dois, sendo que se eu não quero dar mais auxílio, né, eu preciso que vacine. Se eu não quero que vacine, eu preciso dar mais auxílio, enfim, ou simplesmente deixar as pessoas reféns, né? Expor as pessoas, a saúde das pessoas. Eu acho que isso não é uma recomendação, principalmente se as pessoas tentam voltar ao trabalho. Imagina, você tenta retomar a economia sem vacinação, que seria essa situação pregada, né, por muitos. O que poderia acontecer? A gente poderia ter um aumento de acidentes de trabalho. O que significaria? Mais empresas autuadas, mais custos, menos produção, mais incertezas dentro da responsabilidade privada, né? Além da pública, que ela vai ter o seu custo ali, né? Que tem uma outra base de custeio, mas principalmente os empresários, né, as empresárias que nos ouvem, é importante sim que o seu funcionário ele esteja vacinado. Com certeza eu acho que não vai ter nenhuma empresa que não vá querer ter funcionários vacinados, né? Porque imagina você ficar com alguém que é super importante no momento de retomada, tendo que se ausentar ali do seu trabalho por conta disso. Luiz Carlos, agora referente à nota técnica que foi recentemente publicada, né, caracterizando a Covid-19 como uma doença ocupacional. Explica para a gente o que significa essa nota técnica. Bom, a nota técnica ela vem, vamos colocar assim, deixar mais transparente as questões de interpretação jurídica, legal, sobre o trabalho. Por quê? Porque no início da pandemia ainda não tinha essa ideia mais consolidada na seguinte questão. Vamos imaginar assim, nós, no nosso ambiente de trabalho, nós fomos convidados a voltar do nosso teletrabalho, do nosso home office, e dado o nosso convívio com muitas pessoas, ou desde o estúdio aí na Sagres, ou no meu escritório, enfim, o ambiente fechado, eu fui exposto ao coronavírus. Foi a volta do meu trabalho que me expôs à doença. Então, essa nota técnica, ela vem reforçar que a COVID, ela pode sim ter origem dentro do ambiente de trabalho e se caracterizar como uma doença ocupacional, que é uma doença do trabalho, né, que a gente fala. O que seriam as doenças do trabalho? São desde a LER, né, a lesão do esforço repetitivo, a questão de insalubridade, né? Enfim, são questões de ergonomia, né? Enfim, e outras doenças que elas existem decorrentes do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa exposição. Então, essa nota técnica, ela vem dizer que, mediante perícia, sim,
pode se caracterizar como uma doença ocupacional e ela também está sujeita ao afastamento legal, que aí acima de 30 dias de afastamento, automaticamente você fica recebendo o benefício. E você, durante o período de tratamento, até a sua recuperação total, você fica sem receber o seu salário, você fica de benefício do INSS. Justamente isso que eu ia te perguntar, né? Sobre essa questão do afastamento. Já que se torna uma doença ocupacional, então o trabalhador ele pode se afastar e aí ele recebe esse benefício, né, justo, claro, ali pelo INSS. Isso também pode interferir na economia do país? Sim, pode interferir, como irá interferir, e nós devemos observar, caso a nossa vacinação ela não seja eficiente, como ela está já acontecendo na Europa e Estados Unidos, nós vamos perceber isso em números. Vamos ter dados daqui 3, 4, 5 meses concretos para analisar. Porque, primeiramente, não é interessante ninguém ficar doente. Esse é o primeiro ponto. Ainda com afastamento do trabalho. Porque é uma situação traumática, é uma situação que expõe você, expõe os seus familiares. Lembrando também, muita gente pode pensar, mas eu vou estar de benefício. Lembrando que o benefício, pessoal, tem um teto. O seu salário não vai ser pago integralmente para você ficar em casa. Além disso, haverá uma pressão também sobre a própria Previdência, que eventualmente já se fala em uma nova reforma da Previdência em um período menor do que havia se planejado. Pensar em uma reforma da Previdência, se pensava de uma reforma da Previdência daqui 10, 15 anos, 20 anos, a gente pode ter uma próxima reforma da Previdência em 5, 10 anos. A gente realmente não tem uma segurança mais em relação a isso. E podemos ter medidas ainda mais restritivas ou ainda piores para o trabalhador. E isso a gente não quer. Então, é interessante vacinar por uma questão de saúde pública e também uma questão da própria retomada econômica, que ela vai acontecer e a gente vai observar nos outros países. Luiz Carlos, e quando que o empregador deve emitir o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e se há um prazo nos casos, então, com a contaminação da Covid-19? Camila, a gente ainda não tem vamos dizer assim, um procedimento específico para a Covid, porque ele vai envolver uma perícia. Então, até algumas semanas atrás, até um mês atrás, não tenho a data certinho, mas as perícias estavam suspensas. Não sei como é que está essa questão da fila de espera, porque a gente sabe que as filas são longas nessa questão, não é uma coisa trivial. Porém, o CAT, a comunicação, ela deve ser feita com um acidente de trabalho e isso é importante para a pontuação, o score, das empresas em relação aos acidentes de trabalho. Algumas empresas são certificadas por um selo de qualidade, alguma coisa nesse sentido também, e elas podem, inclusive, perder essa certificação pela quantidade de acidentes do trabalho, que deve ser comunicado, se não me engano, mensalmente, creio que seja na RAIS, seja comunicado aí, para que seja feito esse reporte, ao Ministério do Trabalho, à Previdência, e a questão de prazos para afastamento e perícia, a gente vai ter que analisar o procedimento a partir dessa semana para a gente ter uma ideia de como vai funcionar na prática, porque a gente sabe que tem atrasos, tem filas, principalmente porque essas perícias elas não estavam acontecendo há alguns meses atrás devido à pandemia. Luiz Carlos, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você, como economista, desse uma dica para as pessoas nesse período
já que nós estamos aí, né, pré-Natal, Ano Novo, nesse momento as pessoas acabam esquecendo tudo que está acontecendo para comprar presente, preparar ali a ceia, mas é importante estar atento à economia? É importante sim, né, estar sempre atento à economia, mas lembrando que para cuidar da economia é importante cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Tendo uma visão bastante econômica, as pessoas são o principal objeto de estudo da economia. A economia, ela serve as pessoas, não é você que serve ao consumo, mas é o consumo que serve a você. Então, não vale a pena fazer uma troca de consumo por não ter saúde. Então, evite aglomerações, né? Reúna o mínimo de pessoas possível, faça sua ceia de Natal, né? Não deixe de comemorar o Natal, né? Nos seus motivos corretos, né? Porém com muita sabedoria, muito juízo, né? Que a gente vai poder curtir muito mais daqui a alguns meses, com todo mundo vacinado. De repente, vale a pena fazer uma economiazinha agora para as próximas férias a gente poder, de repente, viajar já vacinado, curtir todos os familiares e amigos juntos. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, a gente já está quase lá com esse imbróglio da vacina e a gente espera que na próxima semana a gente tenha já uma visão muito mais nítida do que de datas e de como será essa vacinação. E aí sim, a gente já pode se reunir e voltar a comemorar após a imunização de todo mundo. Luiz Carlos deu uma ótima ideia aí que eu vou seguir, viu, Luiz Carlos? Que é juntar o dinheiro que eu ia gastar agora para fazer uma viagem melhor ainda no ano que vem, já vacinada. Até estava falando aqui com a Stephanie que meu braço está preparadíssimo para essa vacina. E falando que lá no Sagres Online, você aí de casa pode conferir a reportagem do anúncio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, que falou que dia 10 de fevereiro começa a imunização aqui em Goiás. São 21 milhões de vacinas que está aí para chegar aqui no Brasil. A gente está aqui já comemorando e preparados para ser vacinados, né, Steph? É claro, claro. Estamos aqui, como você disse, com o braço preparado já para tomar a vacina, viu, Luiz Carlos? O recado foi dado aí. Muito obrigada pela sua entrevista e até mais. Tchau, tchau. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço a todos e Feliz Natal. Até a próxima. Tchau, tchau. Feliz Natal. Muito obrigada, Camila, minha companheira aqui de hoje da entrevista. Estamos aqui firmes e fortes, preparadas para tomar a vacina. Com certeza, gente. A gente tem que prestar muita atenção, né, que esse movimento anti-vacina é um desserviço, né? A vacina aí ela vai ser aplicada na população assim que a Anvisa, né, aprovar. Então tá tudo certo, é cientificamente comprovado. A gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida e com a vida dos outros. Agradeço aqui essa oportunidade, esse espaço para levar aí para a população mais esclarecimento sobre esse assunto. Feliz Natal aí para o Luiz Carlos, que já desligou, mas daqui a pouco a gente fala com ele. Feliz Natal para você também, Stephanie. Feliz Natal, Camila. Muito obrigada. Até a próxima.